Então olha para você ver como que muito provavelmente a nossa conduta não está sendo a melhor, tá? E eu digo a nossa conduta não por culpa nossa, né? Mas é por culpa daqueles que nos mandam informação, tá bom? Organização Mundial de Saúde, os governos responsáveis por cada uma das populações de cada um dos países do globo terrestre, né? Eles se preocupam ou parecem estar muito preocupados em nos informar sobre a doença, tá bom? Sobre essa doença que nós estamos enfrentando, sobre a Covid-19 transmitido pelo SARS-CoV-2, tá bom? O vírus corona. Então a gente fica sabendo o tempo todo sobre esse vírus, né? E é uma loucura, a gente gera sim certa aflição dentro da nossa casa e dentro da nossa cabeça, porque a gente está falando de um vírus que ele parece ter uma capacidade de transmissão alta demais, tá? Ele parece ter uma capacidade de sobrevivência também muito grande, porque ele sobrevive de 4 a 5 dias em papel, madeira e vidro, por exemplo. Uma capacidade de letalidade também interessante, atualmente nós estamos falando de 4, 5%. Então, caramba, eu devo me assustar, certo? Se eu fico preocupado com essas coisas, eu devo sim me assustar. Isso é um crime, o que eles fazem conosco, porque junto com essas informações, né, que sim devem ser dadas, é muito importante que a gente conheça sobre a doença e sobre o vírus, mas eles precisavam principalmente nos orientar a fazer algo. Porque veja, sobre essas coisas que eles estão falando, sobre a Covid, sobre o vírus, a gente não pode fazer absolutamente nada. Não exista nada que eu possa fazer que diminua a capacidade de transmissão, de letalidade, de sobrevivência do vírus. Eu não posso fazer nada sobre isso, você também não pode. Mas eu posso sim fazer alguma coisa a respeito do alvo desse vírus. A respeito daquela pessoa a quem ele tenta prejudicar nesses dias. Então o que eu estou tentando te dizer é que existe uma barreira, tá bom? Entre o vírus e a doença, né? Não é na verdade uma barreira, né? Existe algo que precisa ser feito para que o vírus deixe uma pessoa doente, tá? Existe alguém que precisa ser conquistado, existe alguém que precisa ser vencido para que esse vírus deixe você e me deixe doente, tá? E esse alguém ou essa pessoa é o seu organismo, beleza? Simples assim. O vírus ele prospera em organismos fracos ou debilitados, tá bom? Com baixa capacidade de recuperação, de adaptação, de resistência, tá bom? De defesa, e aqui a gente começa a falar de imunologia, né? Sistema imunológico. Então todos os organismos que têm baixa nesses valores que eu citei, eles vão ser sim os mais prejudicados. Por isso que esse vírus ele mata e prejudica principalmente os idosos, não é verdade? Porque são aqueles que têm organismos mais frágeis. Não faz sentido para você? Então as recomendações do Ministério da Saúde, né, do nosso ministro e da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, eu acho que deveriam caminhar mais ou menos nesse sentido. Veja bem, saiu ontem um paper, tá, no Jornal Internacional de Medicina, mostrando que existem hábitos de vida que cria dores crônicas precoce nos indivíduos. Então aqui a gente está vendo hábitos de vida conseguindo gerar quadros crônicos de dores nas pessoas, e as pessoas e os governos, as autoridades não divulgam isso. Esse mesmo documento que eu estou te falando, esse mesmo artigo concluiu que as pessoas que têm IMC abaixo de 25, as pessoas que fazem uso moderado de álcool, as pessoas que não fumam e as pessoas que fazem atividade física regularmente, elas muito provavelmente vão ficarem livres de dores crônicas na vida, tá? Em um período determinado da vida, mas ficarem livres dessa dor, Hábitos, tá bom? Hábitos eu consigo controlar, os hábitos da minha vida eu consigo controlar e você também consegue controlar da sua, então isso deveria estar sendo falado, você não acha? Veja bem, eu estava pensando outro dia, será que a Primeira Guerra Mundial teve alguma influência na gripe de 1918? A pergunta que eu estou fazendo aqui é o seguinte, veja, em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Uma crise absurda, como nunca visto, né? Não existe crise semelhante a uma guerra que envolva todos os países do mundo, né? Não existe nada parecido com isso. Então essa Primeira Guerra ela durou até 1918. Então, caos instalado em todo mundo, as pessoas tensas, aflitas, estressadas, sem dormir, sem dinheiro, sem perspectiva, sem saber se elas vão acordar vivas no outro dia. Isso aconteceu até 1918. Então, em 1918 apareceu uma gripe, tá bom? Conhecida como gripe espanhola, você já deve ter ouvido falar.
E essa gripe contaminou 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Na época, isso foi cerca de 1/4 da população terrestre. Você acha que tem alguma relação? Você acha que aquele momento da vida em que as pessoas ficaram totalmente atordoadas, fragilizadas, deprimidas, ansiosas, estressadas por causa do caos da guerra, facilitou a instalação dessa gripezinha, que é um vírus comum que a gente lida todos os anos, um vírus relativamente simples, prejudicar tanto a população mundial como prejudicou em 1918? Você acha que teve alguma relação entre um e outro? Com certeza a gente nunca vai saber cientificamente, né? A gente nunca vai conseguir criar resultados confiáveis a respeito disso, mas eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que o estresse da época e todos os outros problemas fez com que aquele vírus conseguisse sim se instalar e prejudicar muitas pessoas. Então, vamos só pensar nisso, tá bom? Vamos mentalizar esse tipo de ideia. A gente não consegue fazer nada a respeito da doença, a respeito do vírus que está por aí, mas a gente consegue sim preparar o nosso organismo da melhor forma possível. Como, Vitor? Criando bons hábitos de vida, atividades regulares, boas noites de sono, boas refeições, bons pensamentos, beleza? Eu consigo sim criar um metabolismo bom para receber esse vírus e no momento que ele chegar, a gente vai ter um combate interessante aqui dentro e muito provavelmente, se a gente fizer o que deve ser feito, o vírus não vai conseguir criar muito alvoroço aqui dentro não, tá? E logo a gente vai estar livre dessa doença e as outras pessoas também. Então compartilhe esse tipo de pensamento, tá bom? Foco naquilo que pode ser alterado. Foco nos bons hábitos de vida. Então a gente se informa sobre a doença, a gente toma consciência desse problema e a gente se prepara para receber o vírus quando ele chegar, beleza? Vamos cuidar daquilo que pode ser cuidado por nós. Valeu!